Bom dia, boa tarde, boa noite para você que assiste mais um Papo de Lei, o seu podcast. Papo de Lei com Ming Costa, eu sou o Dr. Roger Ming, cofundador do escritório Ming Costa Advogados. Ao meu lado, mais uma vez, o meu querido sócio, Dr. Leonardo. Doutor, tudo bem? Tudo bem, Dr. Ming? Muito obrigado mais uma vez aqui reunidos. Um podcast interessantíssimo, um tema relevante que, olha, antes mesmo de começar esse podcast, já estamos combinando uma segunda sessão desse podcast. É um podcast, gente, bem polêmico, inovador, e eu e o Dr. Leonardo aqui já levantamos muitas perguntas. Tá borbulhando aqui a mente, cheia de ideias, cheia de dúvidas, cheia de questões. E como eu tenho certeza que você vai gostar, dá aquela curtida, mande para os amigos, @Ming Costa, nosso Instagram, nosso TikTok, estamos em todas as redes e dá aquela força pra gente. E hoje nós vamos falar nada mais, nada menos que um tema que talvez muitas pessoas não saibam, Dr. Ming, e haja até um certo preconceito sobre isso, né? Inclusive da minha parte existia, né? É verdade, nós vamos até trabalhar isso aqui. E hoje nós vamos falar sobre constelação familiar, direito sistêmico. Você já ouviu falar nisso? Então fica ligado nesse podcast que você vai aprender tudo que você precisa saber na parte jurídica e técnica, porque você sabe que o nosso compromisso aqui é falar sobre o direito com você, sem juridiquês, de uma forma simples, descontraída, leve para você entender e também conseguir resolver aí os seus problemas diários aí na sua vida. E nós temos hoje uma convidada muitíssimo especial aqui conosco, eu vou apresentá-la. Ela é formada em Direito pelo Centro Universitário Barão de Mauá, é pós-graduada em Direito de Família e Sucessões pela Uniderp, pós-graduanda em Direito Sistêmico e formada em Constelação Familiar, Comunicação Não Violenta e Conciliação e Mediação Extrajudicial pelo Centro de Mediadores do Instituto Credenciado do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Está conosco aqui hoje, nada mais, nada menos que a doutora Michele Torati. Seja muito bem-vinda, doutora, ao nosso podcast Papo de Lei com Ming Costa. Obrigada, Dr. Leonardo, Dr. Roger. É um prazer enorme estar aqui com vocês hoje. Agradeço o convite, agradeço a todos também que estão nos vendo, nos ouvindo. É um prazer enorme estar aqui. Eu já quero começar agradecendo realmente a presença. Nós fizemos faculdade juntos, então é uma pessoa... nós passamos o pior momento, né, do estudante de direito, desesperador, e aqui vendo o currículo dela, que, nós vamos aprender demais esse podcast. É uma pós-graduação, viu, gente? Fica ligado aí. Vai ser uma pancada. Se prepara, pessoal. Vai ser, com certeza. E já vamos começar com a pergunta, né? O título o Dr. Leonardo já trouxe pra gente. E o que é constelação familiar? Vamos começar daí. Bom, a constelação familiar é uma ferramenta de abordagem terapêutica onde nós olhamos a questão oculta do conflito, que na maioria das vezes tem ressonância com os conflitos familiares, tá? Essa ferramenta ela foi trazida por Bert Hellinger, é um alemão, e ele desenvolveu as constelações através das leis sistêmicas, que ele denominou as ordens do amor, né? Que muitas pessoas chamam também de leis do amor, as ordens do amor ou as leis do amor. Então, basicamente, a constelação familiar seria, eu gosto muito da definição dada por alguns juristas, né? Que seria a definição que é a ciência dos relacionamentos. Aqui eu já vou até falar um relato meu. Sim, parece um tanto quanto teórico esse começo. Sim. Eu desconhecia totalmente do assunto, o Dr. Leonardo também. E, coincidências ou não, né? Semanas atrás eu fui com a minha mãe conhecer uma constelação e acabamos vendo aquilo ali e eu fui como um representante. E eu chorei. E eu tive sensações. Então, assim, é algo que, falando a teoria, parece uma coisa muito longe da realidade, mas você vivendo aquela situação, você vê que funciona. E a pessoa que estava sendo constelada, no caso, resolveu o problema dela, resolveu o conflito dela, que é o objetivo, né, que a constelação busca. Uhum. Você disse sobre as leis do amor. Isso. E o que seriam as leis do amor? A constelação familiar ela é a ferramenta em si, mas por trás dessa ferramenta existe uma base teórica, né? Por isso, ciência dos relacionamentos, né? Então, Bert trouxe essa dinâmica, essa ferramenta através do pensamento sistêmico. Então,
essas leis que são as ordens do amor ou as leis do amor, são 3. A lei do pertencimento, a lei da hierarquia e a lei do equilíbrio de troca entre o dar e receber. Então, o que isso significa? Sendo uma ciência dos relacionamentos, se essas ordens do amor, elas funcionam como leis. É como se fosse a lei da gravidade. O fato de você existir, você não tem livre-arbítrio sobre elas, tá? Consegue entender que o que nós estamos vivenciando aqui é uma relação, né? Não é, então, é um tipo de relação. Então, viver são relações. Nós vivemos relacionamentos em todas as áreas da nossa vida, seja familiar, amorosa, aqui, uma relação de trabalho, nós estamos nos relacionando. Então, nós estamos observando leis. Aqui existem leis entre nós, tá? E essas leis, quando elas estão em equilíbrio, são harmoniosos, né? Esses relacionamentos. Então, a lei do pertencimento diz que todos nós, todo ser humano tem uma necessidade de pertencimento. Ou seja, ninguém gosta de ser rejeitado e abandonado, obviamente. Então, nós temos uma sede pelo pertencimento. Então, nós fazemos de tudo para pertencer, seja a um grupo, a nossa família. E através da ciência, do estudo da constelação familiar sistêmica, nós percebemos que uma exclusão gera muita consequência no sistema. Tá? Por isso que essa lei, ela precisa ser observada. Todos têm direito de pertencer. Independente do que fizeram, de como foi, todos pertencem àquele sistema. Senão, o sistema ele sofre uma consequência. A segunda lei, que é a lei da hierarquia, significa que nós encontramos nossa força no nosso lugar. Então, hierarquia, hierarquicamente mesmo, fala de ordem, né? E essa lei quer dizer que aqueles que vieram antes, eles têm precedência, tá? E essa lei precisa ser observada. Então, por exemplo, um filho que se coloca no lugar de pai dos pais, ele está infringindo a lei da hierarquia, porque ele não está no lugar dele de filho. Consequentemente, ele vai perder toda a força dele daquele lugar. E todo o sistema, quando a gente fala de sistema, né? Depois eu vou explicar um pouquinho mais. Todo o sistema sofre essa consequência, mas a pessoa perde a força dela fora do lugar dela. E, por fim, a lei do equilíbrio de troca entre dar e receber. Que seria, assim, todas as relações, existe uma dinâmica e essa troca precisa ser equilibrada, tá? Então, por exemplo, na relação entre marido e mulher, essa troca, ela tem que ser dinâmica. Ora, eu dou... Então, por conta da... Não existe hierarquia, por exemplo, né? Então, eu dou, recebo, eu dou, recebo, eu dou, recebo. Mas se o relacionamento só eu dou, eu faço, e o outro é um eterno recebedor, ele tá no lugar de filho. Enfraquece essa relação, vai ter uma consequência... E esse relacionamento é daí que surge o conflito, né? Então, como eu disse, essas leis funcionam independente da gente aceitar, querer ou não, como a lei da gravidade, né? Eu achei interessante que você falou da primeira lei, que é a lei do pertencimento. De quando você exclui a pessoa, acaba gerando um desequilíbrio aí. Isso. E me fez lembrar de que no direito nós temos a questão do abandono familiar, abandono afetivo. E que, inclusive, gera... no campo jurídico, uma responsabilidade civil por parte daquele que abandonou. No caso, a criança que cresceu sem a presença paterna, tá? Um exemplo, né? Só para contextualizar, no futuro, ela vai e entra com uma ação indenizatória contra esse pai. Na maioria das vezes é um pai muito bem-sucedido que deixou de lado a criança, por exemplo, um jogador de futebol, um empresário fenomenal aí que abandonou o filho, e que então acaba sendo responsabilizado justamente por essa questão aí da infração da lei do pertencimento, né? Interessante como as coisas, existe uma interdisciplinariedade, né? Eu tinha uma visão a respeito da constelação familiar, que eu falei, gente, isso aí eu acho que alguém fumou lá atrás, alguma coisa bem exótica, sei lá o que fizeram. Mas eu posso falar por quê isso acontece? Porque quando você assiste a olhos nus, você não consegue entender o que está acontecendo. Exato. A partir do momento que você estuda a teoria, porque a constelação não é só a prática, né? A constelação é uma filosofia de vida. É a minha forma de ver a constelação. E a partir do momento que você entende toda essa base teórica, o meu processo de transformação é muito importante para entender o que está acontecendo ali. E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Porque eu fui, não sabia nada, não sabia o que ia acontecer. De repente, eu estava chorando e eu fiquei assustado. Eu falei, gente, o que está acontecendo? E é complicado. E esses exemplos que a doutora deu, eu achei bem legal, porque é fácil você olhar alguns casais
e ver que, por exemplo, o cara quer que a esposa seja a mãe dele. Lava minha roupa, faz a minha comida. Então, esse tipo de quebra dessas leis é uma coisa que acontece toda hora, né? E aí que gera o conflito. A gente vê, por exemplo, que o cenário ideal da humanidade seria que essas leis elas fossem harmônicas o tempo todo. Não existiria conflito. Mas a gente sabe que não é, né, de fato, o que acontece nas relações humanas. Existe ali sempre uma pedra que atrapalha o caminho do relacionamento, né? E a finalidade da constelação familiar? Tendo surgido o conflito, a pessoa entendeu que aquilo existe, que ela precisa enfrentar. Surge a constelação familiar, surge o direito sistêmico. Com que finalidade na vida dessa pessoa? O Bert, ele vivenciando a prática, né? Então tem toda essa teoria, ele vivenciando a prática, ele percebeu que os conflitos, as doenças, as questões ali que envolviam a pessoa, muitas das vezes, se não quase sempre, estavam relacionadas a destinos de familiares deles, né? E aí ele trouxe a ideia de consciência de clã, consciência arcaica. O que isso significa? Que nós nascemos numa família. Quando nós nascemos, nós já recebemos dessa família essa consciência de clã arcaica, tá? O que isso significa? Que nós recebemos nós temos toda uma herança genética dos nossos familiares e dos nossos ancestrais. Então nós temos essa herança genética dentro de nós. E o trabalho, a finalidade da constelação é realmente ver se eu estou agindo no meu destino, né? Nós temos se o que eu estou fazendo está dentro do meu livre-arbítrio, ou se eu estou só repetindo um padrão, seja ele familiar ou ancestral. Então, a finalidade em si da constelação realmente é trazer consciência. Então, eu estou consciente do que eu estou fazendo. Eu estou fazendo isso por quê? Porque eu realmente quero fazer isso, ou eu estou sendo leal? Por exemplo, nós falamos da lei do pertencimento, né? Ou eu estou sendo leal? Será que eu fiz direito para ser leal? Eu fiz direito para ser leal à minha mãe, porque eu queria o amor dela. Senão era para eu estar em outra faculdade, na área de agronegócios, outras coisas que eu gostava. E eu, por lealdade familiar, cheguei ao direito. Porque a gente quer ser amado, a gente quer pertencer, né? Ninguém quer ser excluído, ninguém gosta de ser excluído. Então, a finalidade, basicamente, é liberar o indivíduo e recolher as bênçãos desses ancestrais e desses familiares, para que ele possa fazer diferente, né? A sociedade, historicamente falando, é muito interessante essa ideia da receita de família, né? E a gente pode pegar o que é saudável da nossa família, agradecer. E aquilo que não é saudável, a gente pode agradecer, aprender com aquilo e deixar com eles o que é deles. E seguir no nosso destino só com o que é nosso. Não, e já pegando um gancho aqui, falando sobre a sua faculdade de Direito, eu comecei a refletir, né? Por que eu fiz Direito? Então já vou até relatar aqui. Eu nunca tinha feito essa reflexão. Mas, de fato, meu avô fez Direito e não exerceu. Meu pai fez Direito e não conseguiu terminar. E eu vim e fiz Direito. Em que pese ninguém falar, Roger faz Direito. Mas foi no automático. E olha como é interessante esse ciclo, né? Que realmente eu fiz Direito porque meu pai era advogado. Então é bem legal isso. Posso fazer só um adendo aqui de uma questão que eu me lembrei? Então, por exemplo, a gente nasce na família, né? Quando você vai lá no médico, o médico pergunta, vamos supor, tô com diabetes. Sua mãe tem? Minha mãe tem. Então, nós temos tendência até a herdar as doenças, né? E por quê? Porque tá nessa consciência, faz parte dessa consciência de clã, entendeu? Não só o DNA, o sangue, mas padrão de consciência, crenças. É como se a gente recebesse um download. Só que isso não é um destino final, né? A constelação vem ensinando que você pode se desidentificar. Então, por exemplo, existem padrões familiares que passam de geração em geração. Um exemplo de divórcios, né? Então, imagina uma mulher que quer manter um casamento, mas que a história das mulheres da vida dela são de mulheres divorciadas ou mulheres sozinhas. Vamos supor que o marido faleceu, e não teve outro casamento. Olha, essa mulher, para ela ser leal, para ela pertencer,
ela vai ter que fazer muito esforço para ela conseguir se manter casada. Por quê? Porque existe ali uma lealdade ao feminino. Só que cada caso é um caso, né? Isso não é uma regra geral, a gente precisa analisar. Cada caso é um caso. E é interessante porque a constelação ela vem para trazer resposta a muitos porquês. É a questão oculta. Por exemplo, uma pessoa que ela é alcoólatra. Uhum. Ela culpa o pai ou o avô que era alcoólatra e diz que herdou isso e acaba concluindo que não tem solução para a vida dela, justamente porque ela recebeu essa carga genética, né, de alguém do passado. E muitas das vezes ela acaba entendendo que foi por outras interferências da vida que isso acabou sendo desenvolvido na vida dela, não necessariamente por influência. Claro que existe, assim, aí a gente entra numa questão que parece até predestinação, uma coisa bem fora do direito mesmo. Mas a pessoa entendendo de fora o que é que está acontecendo na vida dela, ela consegue se autodeterminar, porque no final das contas, a conclusão que a gente chega é que independente do problema que esteja diante de nós temos o livre-arbítrio. Isso. A gente tem o poder de decisão, de escolher o que é que vamos fazer com aquele problema. Ressignificar situações, né? E conseguir mudar o rumo aí do problema. Exatamente. Não, é bem interessante. E, doutora, como que traz isso para o Poder Judiciário? Isso já é uma realidade? Se como é feito? Fala um pouquinho pra gente. Hoje nós temos o direito sistêmico, né, que foi trazido pelo Dr. Sami Stoshi. Dá um abraço pro Dr. Sami, com certeza está assistindo a gente. Dr. Sami, um abraço. Ele é juiz do Tribunal de Justiça da Bahia e já há algum tempo ele usa as constelações e ele trouxe essa ideia, né, do direito sistêmico. E temos também aqui em Ribeirão Preto, no anexo da violência da mulher, temos também um setor que trabalha com a parte sistêmica também. É bem legal, então já é uma realidade. Um outro exemplo que eu acho que até vai impactar mais o podcast, que eu poderia mencionar aqui, você mencionou a questão do anexo da violência doméstica familiar. Por que uma mulher se relaciona com um homem violento? Por que ela se permite num relacionamento assim? Por que ela não denuncia? Uhum. Ou mesmo depois de denunciar, ela vai e volta. E mesmo depois desse homem sumir, às vezes ela vai arrumar um outro homem com as mesmas características. E ela não entende por que ela faz isso. Seria um ótimo tema de podcast, gente. Não, com certeza a gente precisa fazer um podcast desse tipo. Mas a constelação no Poder Judiciário, ela vem como resolução de conflitos. Uhum. E eu acho interessante esse olhar diferente, porque assim, na faculdade, quando a gente pensa em ser advogado, normalmente a gente vai para a guerra, né? Normalmente a gente é formado para brigar e ao longo dos últimos anos aí tem mudado muito essa consciência. Mas, por exemplo, o meu tipo de advocacia normalmente é mais para o conflito. Então depende muito que área que você atua e tal. Então a constelação ela vem mudar essa chavezinha que não é bem assim. Ok, se tiver o conflito, ok, mas tem coisas por trás que talvez a gente consiga evitar até a demanda processual e etc, né? Uhum. É como se fosse... igual eu trouxe aqui esse livro, que eu gosto bastante, que é da doutora Bianca Pisato, que é as constelações familiares na advocacia. É uma prática humanizada, né? Então, que nem você estava falando, nós fomos treinados, eu estou falando aqui pela minha experiência, né? É a minha experiência. Eu fui treinada para um campo de batalha. Eu fui treinada para ganhar, para lutar, para competir, para confrontar. Isso. E a ideia sistêmica, né, trazer o sistêmico para a advocacia é humanizar o advogado, tá? Mas precisamos fazer aqui um parênteses, né? Que essa prática, ela é extrajudicial, ela não interfere no processo, não é um ato processual, não é algo que pode ser usado dentro do processo, não é algo que é utilizado dentro do processo. A ideia é humanizar. Então, é uma técnica, é uma ferramenta que está aliada à resolução de conflitos. Então, como se fosse a mediação e a conciliação, que inclusive hoje é muito estimulada, né? Nós tivemos alterações aí não tão recentes, mas em relação de trazer essa ideia, considerando aí o tanto de casos e processos, né, que existem nas varas e
visando realmente a duração razoável do processo. Então, toda técnica, toda ferramenta que seja para facilitar o trabalho do advogado, assim como a comunicação não violenta também. Mas é importante ressaltar que não é algo que caminha paralelamente ao processo, né? Não é dentro do processo. E assim, tudo que for para auxiliar, para melhorar, é mais uma arma que o advogado tem, né, para resolver os conflitos. Nós temos até um caso em andamento no nosso escritório, na área de direito de família, e assim, é um caso empacado. Porque os dois lados pedem guerra total, ninguém quer ceder absolutamente uma agulha, em que pesa os advogados, né? A gente tenta argumentar, olha, calma, você vai ter... Não vou dar R$1, não vou fazer isso. E no fim ali, é a criança que está sofrendo, que é a troca ali, né, entre o casal. Então poderia tranquilamente ser resolvido, né? A constelação poderia ajudar demais um caso desse. Sim, exatamente. Voltando só naquela questão da cultura dos participantes do Poder Judiciário, nesse sentido eu menciono não só os advogados, como os juízes, promotores, defensores, enfim, todos aqueles operadores do direito. Existe essa cultura da litigiosidade no Brasil, né? É o país que mais ingressa com ações no mundo, talvez, não sei se nesse ranking aí eu estou falando uma besteira ou uma realidade. O fato é que o Poder Judiciário está abarrotado de ações. E a constelação familiar, o direito sistêmico, ele chega como uma ferramenta para você resolver problemas de forma extrajudicial. Então, essa cultura da litigiosidade do próprio advogado, porque nós fomos treinados para isso. O cliente, ele vem, a primeira coisa que a gente fala, tem prova? Por quê? A gente sabe que até o advogado ele é visto na sociedade como a figura da serpente, né? Como aquele ser humano sagaz, esperto. Por quê? Sempre tem uma carta na manga. Inclusive para fazer acordos. Quando eu chego, por exemplo, numa ação trabalhista para fazer acordo, eu converso com o advogado no seguinte pé. Doutor, mas nós temos essa prova aqui, que se for apresentada nos autos, a gente provavelmente vai para a instrução. A instrução, para quem não sabe, é apresentar uma testemunha ou uma prova que não está ainda nos autos para ganhar um direito que está sendo pleiteado. E antes da negociação, antes do veredito, né, antes da sentença, os advogados sentam ali para ter aquela conversa, né, razoável e feliz, para tentar resolver o processo antes da hora, né? E aí a constelação familiar, o direito sistêmico vem de forma extrajudicial dentro de um processo, muitas das vezes assim, que ainda não se instalou, mas num processo de relacionamento, como a doutora mencionou, para poder, antes do conflito, resolver o conflito. Olha que coisa mais né, até difícil de compreender. Mas como que no processo, na prática, a doutora já vivenciou isso? Como que isso acontece dentro de um processo, na prática, com pessoas, com seres humanos de verdade ali, para tentar resolver o conflito? Tá. Eu vou dar um exemplo de um caso meu específico, então posso dizer com mais precisão, né? É um caso assim que nós fizemos, eu atuei em parceria com uma colega minha advogada, então nós estávamos pela parte autora que era a mãe, né? Então era uma ação de divórcio, partilha de bens, guarda de uma filha de 2 anos e visita e alimentos, né? Sim. Então nós entramos com a ação, com o divórcio litigioso. E o pai, ele veio, então ela entrou, então em relação ao divórcio não tinha litígio, a partilha de bens estava tudo tranquilo, o pai super tranquilo, né, deixou os bens móveis, tudo, quanto a isso não tinha litígio. Mas chegou em relação à guarda da filha, a mãe estava bem endurecida, porque a mãe queria guarda unilateral e ela queria visitas mais restritivas, por exemplo, finais de semana alternado e uma vez por semana só. E qual que era a alegação desse pai? Ele trabalha dia sim, dia não. Então ele tinha, e ele sempre, desde quando a criança nasceu, ele que criou essa menina. Então, desde bebezinha, ele alimentava, ele trocava fralda, ele dava banho. Então, ele convivia diariamente, só que dia sim, dia não, para a mãe poder trabalhar, né? E nos dias que essa criança não ficava com o pai, ficava com a avó. Então, o que aconteceu? O pai, ele era um pai super presente na vida dessa criança. E ele queria manter essa presença, né? Então, ele ofereceu, olha, então, uma semana seriam 2 dias na semana, na outra semana 3. E a mãe...
Ela, não, o divórcio eu concordo, a partilha, mas não quero a guarda unilateral. Mesmo ela sendo orientada sobre, hoje em dia, a guarda compartilhada, né, a preferência, tudo, sim. E mesmo assim ela estava bem resistente. E aí, o que acontece? Estava percebendo que a criança estava sendo um cabo de guerra, né? A criança estava sendo usada, o interesse da criança estava sendo usada como um objeto da dor da mãe, né? Então, nós fizemos um trabalho extrajudicial, que não tem nada a ver com o processo. Nós fizemos uma constelação com a mãe. E essa mãe tomou consciência, porque na constelação, a pessoa ela tem que ver com os próprios olhos. Ela tem que tomar consciência, né? Então, ela tomou consciência que tinha um padrão ancestral ali. E qual que era esse padrão? Mulheres criadas sem pai. Então, ela não teve a presença do pai. Por quê? Os pais se divorciaram quando ela era muito jovem, e por conta de uma traição, e a avó dela também, ela não sabe o motivo, mas também foi criada sem pai, né? Então, são mulheres que tiveram a ausência do pai na vida, e o que ela estava fazendo? Repetindo o padrão. Ela estava, não, filha, eu não tive o direito de ter pai, você também não vai ter. Mesmo aquele pai sendo um pai ótimo, presente, lógico, gente, nós podemos olhar cada caso, mas sim. Aquele caso específico, aquele pai era presente na vida daquela criança desde bebezinha. É uma coisa gritante. Mas ela não via. A pessoa não segue via. No automático isso. E aí, qual que foi a solução? No trabalho da constelação, ela olha para esse homem e fala assim: você é um bom pai. Eu deixo você pertencer na vida da minha filha. Caramba. Aí ela olha para a mãe dela: mãe, eu sinto muito por você não ter, por meu pai não ter ficado. Eu sinto muito mesmo. Ela olha para a avó dela: vó, eu sinto muito. E ela olha para a filha: filha, eu te dou um direito. Eu não tive esse direito, mas eu te dou o direito de ter um pai. Nossa, é emocionante. Pode imaginar uma situação dessa. Já. Pedir pro Gabriel trazer um lenço aqui. Tem mais histórias aqui, se vocês quiserem uma ouvir. História tem como outra. essa, tem muitas outras, né? E é bom contar um caso assim, porque com certeza o pessoal que está assistindo, que não conhece, estava sentindo muita teoria. Sim. Nossa, mas como que é na prática e tal? E olha a resolução disso, e nós não estamos pensando apenas no processo, estamos pensando na vida de todo mundo, na vida das duas famílias, no caso, da criança. Então, resolve um problemão, né? E muda o rumo de todos. Sim. Muito mais do que resolver o processo, porque ali nós fizemos acordo, depois de 2 meses, demorou um pouquinho, mas nós conseguimos fazer o acordo. Isso foi rápido, por assim dizer, processo de guarda. Mas a mãe, ela ficou assim, ela reconheceu que aquele pai podia pertencer, ela deu um lugar para ele, né? Ela deu direito e fizemos acordo, conseguimos fazer uma audiência de conciliação, né? Com a ajuda da mediadora, fizemos. E você pode perceber que, imagina, aquele conflito estava sendo passado para a criança, né? Sim. Então, o problema que era dos pais inicialmente, né, estava reverberando naquela criança. E como que aquela criança estava se sentindo? Ninguém olhava para ela. Ninguém estava olhando para ela. E possivelmente a criança no futuro poderia repetir o mesmo padrão. Com porque certeza. Não quebrou aquela linha, né? O padrão familiar, lealdade às mulheres que foram criadas sem pai. Olha, né? Interessantíssimo. Isso, chocante. Isso tem muitas... isso reverbera muito na vida de uma pessoa, né? Ter essa ideia de ausência, Sim. do direito de pertencer do outro, né? Isso é bem bacana. E no direito sistêmico, de forma geral, falando mais da parte jurídica, para a gente não chorar, eu vou voltar aqui para a parte técnica, é chegar ali no processo e aplicar a constelação familiar, simplesmente. Ou, assim, o advogado, por exemplo, que não quer ser constelador. A doutora tem uma formação jurídica, mas também tem diversas outras formações na área da constelação familiar e direito sistêmico. Tem outras formas de atuar que não simplesmente essa aí? Sim, com certeza. O direito sistêmico, na verdade, ele vai além, né? De só fazer uma constelação. Né? Muitos dos casos, nós não fazemos constelação. Então, a constelação ela acaba sendo uma ferramenta de auxílio, certo?
Mas quando o advogado, não só o advogado, né, mas quando a gente tem o estudo da parte teórica realmente, dessas leis sistêmicas, de como dessa ciência dos relacionamentos, tem uma mudança na postura do advogado. Então, a forma do advogado olhar para o conflito já vai ser diferente. Né? Passa a ser mais pacificador. É uma prática humanizada, você passa a ser mais humano. Então, vamos supor, você vai olhar um processo. Eu vou vou usar aqui um exemplo, né? Vamos supor que nós somos descascadores de cebola. Então, imagina que essa casca aqui, eu tô vendo só o processo, certo? Se eu tirar essa casca, eu vou ver o conflito, o divórcio. Aí eu vou tirar essa casca. Olha, tem pessoas ali. Eu não tinha nem visto elas, né? Não é assim, geralmente. Só tô vendo papel. A gente só tá preocupado com a jurisprudência, com o que vão pensar de mim, de ganhar. Olha, eu vi pessoas, consegui ver pessoas. Tirar essa outra casca. Olha, tem raiva, tem vingança, tem conflito. Vamos tirar essa raiva. Olha, tem uma traição. E por Vamos quê, tirar. Né? Exato. Tem muita dor por trás. E, então, eu costumo dizer que essa prática humanizada é descascar uma cebola, né? Que o processo de autoconhecimento, ele é trazido como descascar uma cebola, né? É uma casquinha. E você vai tirando e consegue ver o que é o essencial. Que o essencial é simples, né? E dá trabalho fazer isso, né, doutora? Para o advogado que está acostumado com o dia a dia ali, só escrever, automático, né? doutrina. É algo diferente. Eu digo que essa parte do sistêmico, o direito sistêmico é para todo mundo, mas nem todo mundo é para o direito sistêmico. Muitos advogados hoje, eu tenho bastante colegas nessa área, pessoas que desistiram do direito porque não conseguem lidar com o campo de batalha. Não conseguem lidar com conflitos. E muita gente, para não ter que desistir da advocacia, eu sou uma delas, inclusive, busquei essa prática humanizada, né? Então, a pessoa que ela tem um nível de empatia muito além, né, que ela faz aquele trabalho por um bem maior, ela precisa de ter essa prática humanizada. Ela é uma necessidade da alma, sabe? Doutora, eu quero fazer uma pergunta para você. Pode fazer, por favor. Aqui, ó. Não tá combinado isso, hein, pessoal? Isso, pessoal. Vou até tomar uma água aqui. Dr. Roger já foi policial militar. Certo. No trato com a pessoa que você estava abordando, ou muitas das vezes com aquele que estava praticando um crime, você conseguia, em algum momento, enxergar o ser humano ali para tentar desvendar algo na vida dele? Ou seja, a constelação, naquele momento dali, de você atuar como policial militar? Por mais mentira que pareça, mas porque assim, na prática a gente lida com 20 ocorrências no dia, então muitas das coisas é feito no automático. Mas sempre que há oportunidade, o que eu falo de oportunidade? De realmente tempo, tá? Às vezes você tem uma ocorrência no meio da rua e tal, é corrido mesmo porque você está num momento que não tem tempo. Mas sempre que há oportunidade do tipo, abordou um menor de idade fumando uma maconha numa situação que dá para você conversar. Sempre é feito aquela conversa do tipo, não, onde está sua mãe? Minha mãe mora ali. Vamos falar com a sua mãe. Quantas vezes, inclusive meus colegas policiais aí estão assistindo, Guatapará, Luiz Antônio, essas cidades menores que você conhecia quem que era o pai e era a mãe, quantas vezes a gente ia lá buscar o pai e a mãe? Você sabia que seu filho está fumando maconha? E ali já o pai já tomava ciência, que na maioria das vezes não sabia. Então, assim, essa parte, quem está por trás e por que a pessoa está fazendo isso, o sermão é normal. Praticamente todas as ocorrências vai acontecer. É lógico que tem ocorrência que, né, mais grave que até a questão da adrenalina você não tem nem o porquê, né? Em troca de tiro ali, você não vai dar sermão no cara, né? Acabou. Agora, quando tem oportunidade, com certeza. E esses conflitos de família era uma coisa hiper mega corriqueira, né? Então, sempre que a gente podia, conversava com as partes, o porquê e etc. E até puxando um gancho já, voltando ao que eu ia falar para a doutora, que eu acho que faz muito sentido isso, todos os profissionais, então vamos até falar policiais, vamos falar das figuras aí do direito, o juiz, o advogado, o promotor, todos eles. Se tem um contato, pelo menos com a teoria, que o Dr. Leonardo falou, precisa praticar a constelação? Não precisa. Mas você tem um contato com essa teoria, corrija-me se eu estiver errado, muda o mindset da pessoa, de modo que ela consegue enxergar
o porquê está acontecendo aquilo, as atitudes que ela pode tomar para colocar cada um no seu lugar, sem ter que realmente fazer a constelação ou chamar porque às vezes você não tem margem para isso e a pessoa às vezes não quer, né? Então, o modo de você agir já vai mudar, porque você vai entender o porquê, mesmo com poucas informações, né? Você vai entender o porquê que a pessoa está praticando aquilo, por que está acontecendo aquilo, e para um juiz, por exemplo, eu acho que vai caber uma sentença muito mais correta e realmente tentar resolver aquele... Porque, às vezes, realmente, você tem que ser enérgico, né? Tem que vir aquela sentença lá, vamos falar na área criminal, que vai corrigir a vida do cara, pro cara assustar. A pessoa reconhece, eu mereci, eu sou Exatamente. Exatamente. Não é aquela coisa automática, que é o mais normal, né? Que acontece hoje, automático, é uma atrás da outra. Mas você realmente dá aquela pena, ou no caso da família, dá aquela sentença que vai resolver o conflito por trás dali. Doutora, concorda com isso? Concordo. Hoje, a minha prática é mais na área civil e familiar. Mas o Dr. Sami tem várias entrevistas dele que ele traz essa parte aí da utilização das constelações na parte criminal. E voltando aqui a falar do mindset, você falou uma coisa que me agradou bastante. Então, o principal não é tornar o advogado um constelador ou um pacificador social, paz, amor. Não, essa não é a ideia. A ideia é não só pro advogado. Eu acho que essa ideia trazida por Bert Hellinger é de grande preciosidade, gente. Por exemplo, muitas pessoas que se divorciam não conseguem entender por que estão se divorciando. Então, quando a gente recebe uma pessoa que vai se divorciar, ela chega aqui no escritório, ela aponta o dedo, porque é culpa dele, porque ele me traiu, e ela não consegue olhar uma solução. A única solução é o divórcio, entendeu? Então, é como se nós conseguíssemos olhar além. Mas, obviamente, nem para todo caso serve, né? A gente precisa tomar esse cuidado. Mas o advogado, quando ele tem esse mindset, não só o advogado, os operadores do direito, o juiz... igual você deu um exemplo no começo, né? De que vocês têm um processo no escritório que está travado. Você consegue entender que a energia da pessoa, do processo, carrega a carga genética do conflito das pessoas que estão envolvidas naquele litígio? É basicamente isso. Então, e aí, aquela carga energética está lá. E talvez o operador do direito que tenha esse nível consciencial, ele pode tentar ajudar. Mas pode ser que ele não consiga ajudar. Sim. Porque, por exemplo, eu consigo ter a visão para não mais julgar aquela pessoa, para não mais condená-la, certo? Eu tenho a visão sistêmica, mas nem sempre o outro está disposto a mudar esse nível de consciência dele. E até pegando esse gancho, esse caso aí, a pessoa está no terceiro divórcio. Ai. Então, eu acho que está repetindo o padrão. O que você acha? Não, era totalmente. É complicado. Se eu pudesse dar um conselho, uma constelação poderia ajudar bastante. Mas poderia... Aí, ó, já estamos recebendo consultoria gratuita aqui no pessoal, podcast. Pessoal, vai ficar mais caro esse podcast. Doutora, isso que você mencionou a respeito dessa visão sistêmica, vem a calhar com uma questão da postura sistêmica dos operadores do direito. O que seria essa postura sistêmica? Essa postura sistêmica é aquela postura mais humanizada. Eu não digo nem apaziguadora, né? Porque é a mais humanizada. Então, é como eu disse lá eu dei o exemplo da cebola. Vamos descascar uma cebola. Então, nós que viemos da arte da guerra, né? Nós fizemos, eu falo por mim. Nós tivemos que fazer esse livro no começo do Todo mundo curso. tem que fazer o trabalho desse livro, gente. Então, nós viemos da arte da guerra, né? Então, nós viemos da guerra, nós viemos para combater. Então, nós vemos só o processo. Então, a postura sistêmica, eu vou continuar no processo, eu vou continuar seguindo o rito processual, as leis processuais. Então, o processo é o processo, não tem nada a ver. Tá? Só que aquela carga energética, consegue entender? Tendo essa visão, essa postura sistêmica, eu posso usar os meus conhecimentos para lidar com essa carga energética. E aí eu vou precisar descascar a cebola. Então, por exemplo, eu vou pegar esse processo. Então, vocês deram o exemplo desse processo. Então, vamos tirar essa casquinha aí. Tirei a primeira casca. Vamos olhar para o conflito. Aí vamos olhar para as pessoas. Vamos tentar entender o que está por trás, qual que é a questão oculta, né? E olhando a questão oculta do conflito, a pessoa, ela entra num estado assim de
paz, quando ela consegue entender, quando ela consegue dar nome para aquilo que está acontecendo. Muitas das vezes a pessoa não precisa nem resolver, porque é só o tempo que vai resolver o conflito, né? Mas só o fato dela conseguir... então era isso, já tem um relaxamento, né? E o que seria, então, a postura sistêmica? É ter realmente essa visão do que está além, do que está oculto. Não necessariamente ser um constelador, não necessariamente aplicar a ferramenta, né? Mas é conhecer, a postura sistêmica, conhecer as leis sistêmicas e essa ciência dos relacionamentos. Que é um diferencial hoje. É do muito, profissional. sim, é um diferencial. Para mim, na minha vida, tá? Sim, eu vejo como advogada, eu tenho quase 10 anos de advocacia já, atuo na área civil e família, e fez muita diferença a partir do momento que eu consegui entender, sabe? A partir do momento que eu consegui entender, fez total sentido na minha vida. Doutora, agora eu vou trazer aqui um preconceito meu, tá? A doutora... vamos ver, assim, porque o que acontece? Eu, muitas vezes, o doutor Leonardo prova disso, eu reclamo que, doutor, nesse processo aqui, eu tenho que ser psicólogo, cara. A pessoa me liga o dia todo, a pessoa me manda WhatsApp da conversa que teve não sei do que, eu tenho que falar se pode mandar ou não e tal. Então, e essa reclamação minha, eu acredito que muitos profissionais têm, né? Eu escuto bastante. E eu acho que muitas vezes o advogado realmente ele se confunde, em que pese ser totalmente diferente, mas se confunde com a profissão do psicólogo. Porque muitas vezes você tem que ter uma paciência gigantesca e ficar dando conselhos. Vamos falar da área de família, que é o mais comum. Conselhos amorosos. E isso no dia a dia, muitas vezes, é bem chato. A doutora acha que a constelação familiar, o advogado, olhando assim, o advogado que tem um preconceito como eu tenho, ele vai achar que, nossa, se eu me aprofundar nisso, se eu utilizar a constelação familiar, eu estou sendo mais um psicólogo do que um advogado? Você acha que vai ter esse preconceito? E se tem, que eu acho que tem, se tem, no meu entender, já vou até dar a resposta. Eu acho que é um pouco de falta de conhecimento, né? Porque, por exemplo, eu não conheço da constelação, estou tendo o primeiro contato agora, então provavelmente vai mudar a minha opinião. Mas como que a gente poderia quebrar esse tabu para o advogado falar, não, tá bom, eu vou aprender, eu acho que isso vai me ajudar. Você acha que realmente vai ajudar? Na minha opinião, sim, porque eu te falei, é um processo de transformação, né? Muda o mindset do advogado. Mas a questão do psicólogo, vamos lá. Aqui eu gostei dessa questão. Isso realmente, muitos advogados comentam comigo, eu já me senti assim também, só que quando você consegue ter essa visão sistêmica, só é psicólogo quem está fora do lugar dele. E aí nós temos um desequilíbrio da lei da hierarquia. Eu não sou psicólogo, eu sou advogado, certo? Então esse é o primeiro ponto que a gente precisa aprender a separar. A psicologia. O estudo da psicologia é de psique, logia de logos, conhecimento da psique. Então o psicólogo ele faz um trabalho da psique. E não tem nada a ver com a constelação familiar. A constelação familiar, ela olha a causa oculta dos emaranhamentos que trazem os conflitos. O direito, o judiciário, um processo é conflito. Por quê? São duas partes, na maior parte das vezes maiores e capazes, né? Que entre elas, em direito, na maioria das vezes individual, um exemplo, não conseguiram chegar a um acordo. E aí precisaram buscar um terceiro, no caso o Estado, juiz, para falar daquele direito, certo? Então, primeiro ponto precisa separar. E o advogado que ele tem esse conhecimento sistêmico, a gente não se coloca no lugar de psicólogo, tá? Então, nós vamos fazer... Senão eu perco a minha força se eu sair do meu lugar, né? Então, a relação cliente-advogado não tem nada a ver com a parte psicológica. A constelação, ela serve como um apoio que vai ajudar esse emaranhamento para que a pessoa tome consciência do que ela está fazendo. Aquele caso da mãe que eu dei o exemplo, que era um pai super presente. Qual era a razão daquela mãe pedir o acesso desse pai a essa filha? Se não a raiva dela, a dor ancestral. Era a única causa, porque na realidade, qualquer um de fora era gritante, né, que nem o Dr. Leonardo falou. Então, é essa separação que precisa ser feita para não misturar as coisas, tá? Eu gostei muito do que a doutora falou a respeito da questão da psique, porque a gente aprende... Eu estava me lembrando
primeiro semestre do curso de Direito. Você aprende psicologia geral, primeiro semestre, depois psicologia do direito, 1, 2. Só que você não aprofunda naquilo. Você aprende ali a questão da Gestalt, do... Você acha que sabe, mas não sabe, né? Porque sabe. É tudo só Condicionamento superficial. clássico, condicionamento operante, né? Estou tentando resgatar aqui essas informações. Mas que a gente, no direito, no dia a dia, acaba não aplicando. Até como um indicativo aqui do nosso podcast, talvez traga alguma relevância no ambiente acadêmico em algum momento. Faculdades, cursos de direito, por favor, façam da sua grade um pouco mais humana, para que o profissional entre no mercado de trabalho preparado para enfrentar questões desse tipo com mais humanidade. Sim. Eu já saí do curso de Direito querendo... Quem que eu vou processar? Fazer uma inicial. Quem que eu vou colocar no pau? Eu quero, eu quero a prova e protocolar, Exato. só isso que eu quero. É bem por aí, eu também. Sendo que se tivesse, por exemplo, uma disciplina de Direito Sistêmico dentro da faculdade, aí eu venho uma outra que... Nossa, olha que legal que veio agora na minha mente. Gente, estou viajando, mas... A gente fala sobre repetição de comportamento, né? Do ancestral. Vem do pai, do avô, passa para o pai, passa para o filho. Agora, pensa comigo. A gente fala assim, que o exemplo vem de cima, não é? Então, por exemplo, nossos políticos corruptos. Aí vem e reclama da sociedade, que sonega impostos e tudo mais. Os cursos de direito não humanizam os seus graduandos ali, os alunos. E aí depois vem o CNJ... Vem o STF falar o Poder Judiciário está abarrotado de processos porque os advogados só pensam na litigiosidade. O recurso extraordinário especial nem sobe mais. Mas por quê? Porque os nossos pais, os nossos formadores do direito nos ensinaram isso. É o contexto histórico. É para entrar no processo. A atividade complementar que a gente faz na faculdade não é conversar com uma pessoa que está com uma dificuldade para resolver ali através da constelação familiar. Vamos lá fazer assim o endereçamento. Para quem você vai endereçar essa petição inicial? Vamos fazer a qualificação aqui do direito, dos fatos do direito, do pedido. É isso que a gente aprende, como construir a briga, né? Que legal. E a prova da OAB é isso daí. É fazer peça. Fazer peça. Fazer peça. Questões puramente jurídicas, conflituosas ali. A doutora acha que faria diferença, até pegando um gancho no que o Dr. Roger mencionou, sobre esse preconceito. Se o advogado estivesse mais aberto a este tipo de aprendizado prático, até para se refletir na diminuição das causas, né, das ações perante o Poder Judiciário, inclusive, ouso dizer, com uma maior lucratividade para o escritório? É uma área ainda nova, né? Então, como eu disse, o direito sistêmico ele é para todo mundo, mas nem todo mundo adere a essa ideia. Isso a gente precisa reconhecer, né? Mas é uma ideia que caminha muito bem lado a lado a conciliação e a mediação. E o Dr. Sami, ele traz o estudo dele, a prática dele no fórum mesmo, né? A prática, a vivência dele já está mostrando os resultados, né? Ele teve ali, ele até fala numa entrevista dele recentemente que eu vi, que ele notou que o índice diminuiu muito, não de processos instaurados, tá? Mas de conciliação, isso, tem vários fatores ali. Então, assim, é uma ferramenta, né? É uma ferramenta muito, muito legal, é uma mudança, assim, é uma ideia, assim, que pode, a minha opinião é que a nossa tendência é aderir esse conhecimento, tá? Por quê? Porque até pouco tempo atrás, conciliação e mediação, a gente quase, não é que, assim, falava muito pouco, né? Já existia, mas era muito pouco. E hoje, quem está nessa área está crescendo demais a ideia. Por quê? Porque realmente o judiciário não está dando mais conta da judicialização processual. E eu acredito, sim, que trazer essa prática mais humanizada pode ser muito melhor para o contexto, para essa mudança histórica, como o Dr. Leonardo disse, né? O que nós recebemos, né? É como se fosse... Nós somos árvore, né? Então, as raízes todo esse contexto histórico, são os nossos pais, nossos ancestrais, nós somos, e os frutos e as folhas são os nossos filhos, as nossas descendências. Então, consegue entender que nós estamos caminhando rumo ao novo, diariamente? Com certeza. E eu sinto assim, tem projetos, mas como é uma nova tendência, que não agrada todo mundo, obviamente, né?
Mas é um caminhar, é uma sementinha que está sendo plantada. E eu acho assim que mudar a cabeça do advogado que já trabalha há anos na área é muito difícil e realmente assim, ele tem que querer, tem que estar disposto, tem que trabalhar numa área que para ele faça sentido e tal. Mas talvez o caminho mais correto seria incluir esse direito sistêmico na formação acadêmica, né? De modo que os alunos já saiam da faculdade com essa bagagem mínima e que daí, com certeza, porque já está na formação, já desperta o interesse, ou mesmo se não despertar, ele já tem os princípios básicos ali que, mesmo ele não querendo, ele vai aplicar no caso prático, né? Os estudantes vendo isso, com certeza estão com raiva de mim, porque vai acrescentar mais uma matéria. E quando eu estudava, tudo que eu queria era diminuir a OAB. E aqui eu estou tentando aumentar. Imagina cair questões de direito sistêmico na prova da OAB. Acabou, né? O pessoal vai dar dislike no podcast. Mas realmente faz muito sentido, porque aí realmente no futuro, é lógico que é a longo prazo, mas no futuro isso vai mudar totalmente a cara do direito. Porque hoje nós temos o quê? Só conciliação, a figura do mediador ali, e assim, é pouco para, que nem o Dr. Leonardo falou, estamos abarrotados de processo. A gente só tem decisões que, não vai subir recurso, porque aqui a gente não consegue nem ver mais recurso. E aí? O cliente vem e eu resolvo como? Eu entro com o processo. A gente pensa assim, o que está dando dinheiro na advocacia? Vamos pesquisar na jurisprudência os casos que o STF, o STJ já julgou que é pacificado para a gente entrar com esses tipos de ações. Não quer dizer, a mentalidade está totalmente invertida. Na verdade, não é invertida, né? A gente está invertendo agora, né? Para que os valores, né? Posso dar um exemplo que eu lembrei? Pode. Tem um caso meu que eu advoguei, que eu fiz, que nós só não... Era um caso, assim, super tranquilo, né? Foi para sentença. Nós só não conseguimos fazer acordo porque quem estava obstaculizando o acordo era o advogado. As partes queriam conciliar, os dois estavam de acordo, mas o advogado não deixou. E aqui entra a prática humanizada. Para que aquele advogado estava olhando? Porque o cliente dele. Vocês já viram um caso assim? Já. E eu vou levantar uma bola aqui. Essa semana tivemos um problema no nosso escritório exatamente assim. Tentamos na verdade, um contato, que seria um acordo, um contato, e o advogado falou, não posso falar no telefone. Eu falei, tá bom, mandei no WhatsApp. Tá bom, qual que é a proposta? Fala quanto vai pagar e quantas vezes. Eu falei, não, mas envolve outras coisas, vamos sentar e conversar. Não tem horário. Eu falei, semana que vem, não tem horário. Eu falei, tá, mas então nós não vamos fazer acordo. Só fala o quanto vai pagar e eu passo meu Pix. Eu falei, não é assim que se faz acordo, doutor. Só vai ter acordo se a gente sentar e conversar. Então, é um exemplo clássico que acontece muitas vezes. O advogado travando o processo. A gente entendeu que ganhar dinheiro é dessa forma, né? Mas os valores estão invertidos. O advogado pode muito bem, estrategicamente, atuar na área extrajudicial, seja em qualquer ramo do direito, né? Seja família, criminal, civil, enfim, para poder fazer com que aquilo seja lucrativo para o escritório. E pensando até por outro lado, quanto tempo leva uma ação judicial hoje? Nossa. E o ônus também que traz para o Estado, né? Quanto custa um processo, gente? Sim. E a forma dos escritórios trabalhar, a gente está dando muitos exemplos de nós, mas eu já trabalhei em escritório de massa, vocês também. Assim, eu era uma planilha e eu ficava... a pessoa está pedindo 50 mil? Tá, eu dou 1% de acordo agora. E ligava para 100 pessoas. Quem tivesse enforcado de dinheiro, iria aceitar. E é assim que os escritórios grandes muitas vezes trabalham. Ou seja, eu não sei nem o que está por trás do processo, que conflito, não. É só isso, o trabalho é esse. Então, realmente, isso vem dar um tapa na cara do direito. E, gente, vamos mudar totalmente. Posso falar minha experiência? Sim. Pode, por favor. Eu sinto que eu era processualizada. É como se a gente seguisse um ritual processual. E aí a cabeça fica presa só ao processo. E a gente esquece as pessoas, né? Na maioria das vezes é isso que acontece. E é aquele lá, gente. Ser um descascador de cebola vai te trazer um diferencial. Vocês conseguem entender? Então vamos descascar cebola. Vamos ensinar as pessoas a descascarem cebolas, né?
E é bem legal, eu gosto bastante dessa ideia, então, mas aquilo lá, nem todo mundo adere a esse formato, né? Só para fazer um contraponto aqui, pessoal, nós não estamos criticando a advocacia litigiosa, tá? O pessoal que gosta de atuar nessa área... Sim, pode ser que depende da área, depende da área. Pode ser que entenda que nós estamos fazendo, assim, uma crítica ferrenha de que isso não é necessário e que vocês estão errados e tudo mais. Mas não é isso que nós estamos dizendo, né? É uma postura nova, uma coisa que está sendo introduzida aos poucos. A gente sabe que o judiciário, o direito, ele caminha devagar. As mudanças são gradativas, né? Até pegando um gancho nessa questão das mudanças, a doutora disse que começou assim como nós, né? Atuando, processualizando e tudo mais. Como é que foi esse despertamento, esse interesse pela constelação familiar, pelo direito sistêmico? Como que surgiu? Bom, surgiu numa fase da minha vida que eu estava muito insatisfeita em todas as áreas da minha vida, inclusive profissional, né? Então, eu passei por uma situação na minha vida que me fez para olhar para as minhas questões internas, para minhas causas ocultas, né? Então, e eu comecei, eu já era advogada, eu já advogava, e aí foi quando eu conheci as constelações familiares e até então eu aplicava na minha vida, né? Então, foi uma ferramenta que me auxiliou muito. Eu fiz um processo de autoconhecimento, fui caminhando. E aí teve um período da minha vida que eu quis desistir do direito. Por quê? Porque eu não gostava, não me sentia bem de estar entre um conflito, brigando. Aquilo não fazia mais sentido para mim. E fui para a área da conciliação e da mediação, né? Comecei a fazer a formação, estudar. E foi quando eu conheci o direito sistêmico, né? Então, quando eu conheci o direito sistêmico, eu falei assim, espera aí, existe uma nova forma de advogar. Eu vou continuar seguindo, né, a lei, o rito processual, mas a postura que eu vou agir ali, como eu vou... a forma de atuar. A forma de atuar é minha própria. Então, a partir daquele momento, me surgiu muito interesse. E foi a partir daí que eu comecei a prestar mentoria nessa área, né? Tanto individual quanto também para advogados. Então, por exemplo, eu tenho colegas que eu presto essa mentoria no processo, mas assim, é extraprocessual, não tem nada a ver com o processo, sabe? Uhum. E foi muito assim, através das minhas dores, dos meus conflitos internos e pessoais, que eu cheguei nesse lugar. E eu falei assim, isso mudou a minha vida, porque os meus conflitos, tudo que eu estava passando ali, era tudo do padrão familiar. Como eu disse, a minha faculdade eu não escolhi por livre-arbítrio, né? Eu queria ser amada, eu queria que a minha mãe me amasse. Olha, mãe, tô sendo obediente, tô sendo leal. Olha, mãe, vou te salvar. E aquilo ali me fazia sofrer, eu não conseguia entender, então nada fluía, a vida trava. É como se a vida realmente é um emaranhamento que travava toda a minha vida, em todas as áreas. E a partir do momento que eu comecei a ressignificar aquilo, eu posso levar pessoas para esse lugar que eu já caminhei, né? Isso é maravilhoso. Para as pessoas que estão assistindo e talvez estão passando pelo mesmo momento que você passou e conseguiu resolver dessa forma, como que essas pessoas podem buscar informação correta sobre a constelação? Existe um curso online, presencial? Como que a pessoa pode realmente mergulhar nesse mundo? Ótima pergunta, doutor. Nós temos que tomar muito cuidado, porque assim, a internet, ela solta muitas formas, né? Muitas ideias, e hoje nós temos livre, né? A forma de pensamento, né? Então, existem várias vertentes aí, várias formas de constelação, várias opiniões, tá? Mas exige uma prática, né? Então, exige buscar um curso reconhecido, um curso conceituado. E leva um tempo também, né? Para a gente aprender a parte teórica, praticar a parte teórica e desenvolver esse estudo com base na leitura de Bert Hellinger, né? Que é o precursor, que foi quem trouxe a constelação. Então, esse aí, para mim, seria o caminho, assim, ideal. Porque hoje em dia, assim... existem muitas opiniões equivocadas, né? Nós precisamos reconhecer que existem muitas opiniões equivocadas. Existem vertentes de constelação que eu já vi que, para mim, não é a constelação mesmo. Então, ou seja, cada um é livre, né, para fazer porque é um curso livre, aliás, né, que é importante ressaltar que é um curso livre, a formação é livre. Mas a gente precisa vir dessa base teórica que é do Bert Hellinger mesmo. E pode acabar, inclusive, prejudicando, né, a pessoa.
nós temos, quando a gente trabalha com... Porque assim, quando eu pego um caso, que eu tô falando como consteladora, né? Então eu tô olhando a alma. E a gente tem que ter muita delicadeza quando trabalha com almas, porque às vezes eu vou dar uma solução para a pessoa que vai levar ela para um lugar que talvez ela não tenha força. Por isso que quando, às vezes é bom esperar a pessoa ficar forte para fazer ela olhar para questões profundas, né? E eu só cheguei nesse lugar depois de muita prática, são muitos anos de prática, né? Para conseguir acessar esse lugar. Porque quando a gente fala de processo, o prejuízo é material, né? E matéria, né? É importante, mas tem uma certa limitação. Agora, quando se fala de alma, é algo muito mais profundo e delicado, né? Quanto vale uma pessoa, Quanto né? vale uma vida? Nós já fizemos esse podcast. Legal. Doutora, eu não tenho nem como agradecer. Foi assim, algo surpreendente, né? Chocante e que realmente abre totalmente a nossa mente. E cada vez mais nós sabemos que sabemos muito pouco, né? Então temos que sempre fazer algo mais, ainda mais na área do direito. Não dá para só estudar direito. A gente tem que estudar muitas coisas além para conseguir realmente ter o objetivo, alcançar o objetivo do cliente, porque no fim de tudo é uma vida, é uma família, tem todo um contexto. Então, se a gente fizer bem para alguém, com certeza nós vamos ser melhores profissionais, né? Agradeço muito a sua presença. Com certeza nós precisamos de uma parte 2 aí, porque tem muitos assuntos ainda. Obrigado, estamos de portas abertas. Eu agradeço. E de verdade, se a gente puder ajudar em algo, estamos totalmente à disposição, que é uma área que nos agradou muito. Dr. Roger, Dr. Leonardo, eu agradeço o pessoal também que está assistindo, nos ouvindo. Agradeço e me coloco também à disposição, com certeza. Muito obrigada. Você viu aqui que nós apresentamos um tema totalmente atípico, mas que atinge você de forma direta, né? As pessoas que estão nos assistindo, sejam aquelas que não têm uma formação jurídica propriamente dita, né? Seja um advogado, mas uma pessoa comum, leiga da sociedade. Você viu aqui que para lidar com questões da vida, muitas das vezes você precisa ter um olhar diferente, uma visão um pouco mais afastada para descascar a cebola, no caso, né? Para chegar no íntimo do problema e tentar resolvê-lo da melhor forma possível. Nós ficamos por aqui, você sabe onde nos encontrar. Nós estamos no YouTube, estamos no Spotify e logo mais teremos excelentes cortes desse podcast. Faremos uma segunda parte desse tema maravilhoso aqui, com mais questões práticas, mais histórias. Nós queremos trazer aqui para as pessoas entenderem. E também sobre o funcionamento, sobre a abordagem da constelação familiar. Então fique conosco, já está convidado para o nosso próximo podcast, Papo de Lei com Ming Costa.